Oi galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos refletir sobre mitologia e filosofia, beleza? Eu queria começar a refletir com vocês esse tema lendo uma parte do nosso livro bem importante. Vamos eu e vocês lermos juntos? Então, mergulhando em outro mundo. Aqui é necessário fazer um exercício importante, o de mergulhar em outra época, bem distante da nossa, há mais ou menos 2.500 anos, ou seja, antes de Cristo. Bastante tempo, não é? Naquela época não existia internet, celular, nem redes sociais. Nada de tecnologia. Podemos nos perguntar, mas como as pessoas daquela época se relacionavam com o mundo? Como compreendiam de onde as coisas vinham e para onde iam? Como aconteciam as transformações da natureza? Esse é um ponto importante. A explicação conhecida antigamente para as mudanças da natureza era diferente da que conhecemos hoje. Portanto, era uma explicação mitológica. Uma visão mitológica do mundo é baseada em mitos, histórias que têm deuses como personagens com poderes suficientes para mudar o mundo. As aventuras eram muitas e aconteciam o tempo todo. Elas tornavam possíveis as explicações para perguntas como: por que chove? Por que as pessoas se apaixonam? Dentre tantas outras perguntas. Neste capítulo estudaremos um pouco dessa visão mitológica de mundo e entenderemos como ela foi fundamental para iniciar uma nova forma de pensar e de olhar nosso planeta. Legal, né? Nós vamos falar sobre mitologia grega. E nós já percebemos aqui, na nossa leitura, que a primeira forma de explicação que o homem grego, que a civilização lá na Grécia Antiga, ela desenvolveu, foi a mitologia. O que é mitologia, então? Vamos pensar juntos aqui algumas características da mitologia na Grécia Antiga? Aí você, de repente, está me perguntando, professor, mas mitologia só existiu na Grécia Antiga? Não, existiu mitologia em todas as civilizações, não apenas na Grécia Antiga, beleza? Mas a mitologia na Grécia Antiga, ela ganhou muita visibilidade. Por isso nós vamos nos aproximar da mitologia na Grécia Antiga, porque posteriormente a filosofia vai substituir as explicações mitológicas. Pois bem, vamos aqui identificar algumas características da mitologia grega. A mitologia grega, ela é uma narração de histórias ou de fábulas. Eu não tenho dúvidas que tanto eu quanto vocês já escutaram várias histórias, várias fábulas, ok? Na Grécia Antiga não era diferente. Lá havia uma série de histórias, uma série de fábulas que as pessoas escutavam. E as pessoas acreditavam nessas fábulas. E elas levavam bastante a sério essas histórias, certo? As histórias mitológicas que eram narradas nesse momento, elas estavam ligadas ao mundo dos deuses. Ou seja, na Grécia Antiga, não existia apenas uma divindade. Pelo contrário, a Grécia Antiga era recheada de deuses. Por isso que nós dizemos que a Grécia Antiga, ela é politeísta, ou seja, muitos deuses. E esses deuses na Grécia Antiga, eles estão presentes dentro das histórias, das fábulas mitológicas. A mitologia, ela tinha um grande objetivo. Qual? Responder às dúvidas e os questionamentos dos seres humanos. Galera, nós também até hoje perguntamos várias coisas, questionamos, queremos as respostas para as coisas. E não era diferente na Grécia Antiga. Por quê? Porque perguntar,
querer saber a resposta é natural, é próprio do ser humano. Por isso que os gregos, já naquela época, e sempre foi assim, os gregos buscavam respostas, explicações para tudo. Acontece que as respostas, as explicações que eles estavam buscando, eles encontravam onde? Nas histórias mitológicas. Ou seja, os mitos cumpriam o papel de explicar para as pessoas as coisas. Vejam que diante do nascimento de uma nova vida, veja que diante do nascimento das flores ou das plantas ou dos alimentos ou daquilo que vai servir como alimento, ou diante da falta de alimento, os indivíduos na Grécia Antiga, eles tentavam entender por que isso estava acontecendo. Sejam as coisas positivas ou sejam as coisas negativas. E para tudo eles encontravam explicações. Onde? Na mitologia. A mitologia grega explicava tudo que você possa imaginar. A mitologia grega explicava para as pessoas daquela época. Ou seja, as pessoas daquela época, os gregos, eles não explicavam o nascimento, por exemplo, de uma planta a partir de uma explicação biológica, da biologia. Não, eles tinham uma explicação mitológica, fantasiosa para aquilo. Acreditavam, por exemplo, que os deuses ofereceram ou permitiram, ou determinado Deus permitiu àquele povo viver em abundância, isto é, cheio de alimentos. Tudo era proveniente da explicação mitológica. Por isso que a mitologia grega, ela tem como função, ela tem como objetivo principal orientar a vida, o dia a dia das pessoas. Vejam, hoje quando eu quero saber se eu estou fazendo algo de errado ou não na sociedade, por exemplo, eu tenho uma lei escrita que vai dizer para mim o que eu posso ou não fazer. Se, por exemplo, eu estiver em dúvida, eu posso pegar essa lei escrita na internet, por exemplo, ou de repente eu tenho algum livro, um livro que tem as leis do Brasil, eu posso pegar e ver que determinadas atitudes, ações, elas não podem ser feitas. Por exemplo, roubar. Eu não posso roubar, porque eu estou pegando o que não é meu. Se hoje eu tenho as leis para me dizer o que eu posso ou não fazer perante a sociedade, por exemplo, antigamente, quem dizia o que era certo e o que era errado? Os mitos. Eu não tinha uma lei escrita, mas os mitos guiavam o dia a dia das pessoas. E, como nós falamos, a mitologia, ela tem a ver com os deuses. Olha que legal, galera! Aqui eu tenho a escultura de um deus chamado Poseidon, que é o filho de Zeus, o famoso deus dos mares. E aí eu queria atentar vocês a um fato muito importante. Os deuses gregos, eles possuem uma característica sempre humana. Ou seja, os deuses gregos, eles, diferentemente, por exemplo, dos deuses egípcios, olha só que interessante, o Anubis, deus dos mortos, lá no Egito. Qual que é a grande diferença entre Anubis e Poseidon? Poseidon é um homem, um ser humano, e Anubis é metade homem, metade chacal, metade gato. Ou seja, as divindades no Antigo Egito, elas eram uma mistura de animais com pessoa. A divindade grega, pelo contrário, ela é um acontecimento totalmente humano, galera. Isso vai fazer toda a diferença, porque isso é uma expressão dos gregos. Ou seja, a Grécia Antiga tem como fundamento a mitologia, histórias que têm como objetivo orientar a vida das pessoas. Beleza, galera? Um abraço para vocês, até a próxima aula.